Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria imensa mais uma vez aqui iniciarmos mais uma aula no meu canal, Pastor Gilson Paulo Oficial, e neste momento aqui, nessa ocasião, estaremos iniciaremos mais um trimestre para a glória de Deus, o terceiro trimestre de 2023. E para esse evento, a editora Central Gospel publicou a revista 70, que tem por título Teologia Prática. Nós veremos aqui lições sobre o universo prático da fé cristã. E a começar aqui pela lição número 1, a primeira lição, que abordará o tema o ministério pastoral. Eu desde já quero te convidar que agora no sábado, agora de manhã, no canal do Crente Docente, @Crente Docente, nós faremos uma transmissão ao vivo para versar sobre essa abertura do trimestre e te apresentar novidades agora no sábado pela manhã. Portanto, está aqui na descrição o link do Crente Docente, você vai acessar isso sábado agora 10 da manhã. Sábado, portanto, às 10 da manhã, um lançamento do trimestre sobre o tema Teologia Prática. E aqui eu vou falar com você sobre essa lição primeira, Ministério Pastoral. Aqui ressalto, nessa ocasião aqui, que você está vendo na sua tela aí essa tarja, essa legenda que está te orientando, né? O meu telefone para um contato, um evento, pregação, palestra, enfim, atividade na sua igreja que você queira minha presença, é só utilizar o telefone 98477-8523. 21 98477-8523. E também esse é o meu número do Pix, caso você queira investir no canal, para aprimorar aqui a nossa transmissão e o equipamento e contratar uma pessoa de fato capaz de fazer um trabalho primoroso para você, é só aí usar esse Pix, tá bom? Além disso, ressalto aqui que esse Pix serve também para abençoar a minha vida, viu? Aqui ressaltando, caso você faça o Pix, salve meu telefone no seu contato e envie para mim o comprovante para poder te mandar aqui os meus agradecimentos, beleza? Dito isso aí, vamos lá, mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. E aqui veremos um pouco sobre essa questão que está na sua tela aí, ó. Vou até avançar aqui, é o próximo slide. Maravilha, maravilha, maravilha. Aí está, lição primeira, o título, o Ministério Pastoral. Aqui veremos um pouco sobre a importância do trabalho pastoral nas páginas do Novo Testamento. Vale lembrar você que nós, enquanto igreja, estamos atrelados ao Novo Testamento e o conceito de pastor à luz do Novo Testamento nem sempre se assemelha ao do Antigo. Bem verdade que o pastor tem o papel primeiro de aquele que conduz, que guia, que orienta. É o clássico Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Enquanto um pastor de excelência, cabe ao pastor o papel de guiar, orientar e guiar para o melhor lugar da ovelha, pastos seguros, né, nutrientes ricos e extremamente férteis, portanto, né, além de colocar ao lado águas tranquilas, por conta da própria agitação, que a ovelha prefere até morrer de sede do que beber da água quando ela está agitada. O papel do pastor, portanto, é promover, proteger e nutrir. Portanto, aqui pintaremos essa ideia também do Deus enquanto nosso pastor. Veja que no Antigo Testamento, Deus enquanto pastor de Israel é colocado. A própria Bíblia diz que Deus daria ao seu povo pastores fiéis, homens compromissados com a sua palavra e com a sua verdade. E no Novo Testamento nós temos a figura emblemática do Senhor Jesus enquanto nosso pastor. Ele mesmo disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Uma prática muito comum no contexto antigo, haja vista a economia agrícola e agropastoril muito forte no contexto da antiguidade. E o próprio Davi repinta esse quadro para mostrar que Deus é nosso pastor, tá bom? E aqui eu vou olhar com o pastor já com esse olhar mais do Novo Testamento. É a primeira lição, é a primeira aula, eu vou aqui fazer uma abordagem geral, direta, não vou aqui me ater nesse vídeo aqui sobre teologia pastoral,
teologia prática, mas no próximo vídeo, na aula 2, eu vou tratar em início sobre a teologia prática, até para te aguçar, te orientar a você fazer também se inscrever no nossa palestra sobre teologia prática, que vou tratar com você no próximo sábado no canal do Crente Docente, @Crente Docente, beleza? Vamos lá então, aqui avançando em nome de Jesus. Veja, né? Aí está o texto áureo, bem como os objetivos da lição, visa exatamente atentar e olhar, né, sobre o papel do pastor. Aqui lembrando que ele mesmo prometeu, Deus, que nos daria pastores segundo o seu coração para a nossa vida, e portanto analisar a dinâmica, o ofício, o papel e a importância do pastor no Novo Testamento, ok? Uma palavra aí de introdução para você nessa ocasião. Pastor, esse Raá, não é mediador. Primeira coisa que você tem que entender, que um pastor não tem o papel de mediação. Não é um sacerdote à guisa do Antigo Testamento, cujo papel primeiro era fazer mediação, ser uma ponte, um intermediário entre Deus e o homem. Não, pastor não tem papel de intermediação, viu? Na verdade, o único mediador entre Deus e o homem é a pessoa de Jesus. Não tem essa função. Mas, repito aqui, ressalto, que um pastor é alguém chamado por Deus para servir de exemplo. E, além disso, promover o aperfeiçoamento dos santos. Veja que no Novo Testamento você tem a figura do diácono, do presbítero, né? Mas não tem a figura do sacerdote. O sacerdote é do Antigo Testamento. Vale lembrar aqui que sacerdote era um líder também no Antigo Testamento. E o pastor no Novo Testamento também é um líder, porém não tem a mesma função do sacerdote da Antiga Aliança. A função do pastor, sobretudo à luz do texto bíblico lá de Efésios, é exatamente promover aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia diz que Jesus deu dons aos homens e separou para apóstolos, doutores e mestres e pastores, a fim de que houvesse, ou que haja, aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento significa, em outras palavras, fortalecimento, reconstituição, estabelecer ossos quebrados, agir como um ortopedista para dar sustentabilidade, firmeza e direção à pessoa que deseja conhecer a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Beleza? Ou seja, a oração do pastor não é mais forte do que a sua não, viu? Nós somos todos iguais perante Deus, com funções diferentes, com responsabilidade diferente. Nós somos, enquanto pastores, temos o ministério da palavra, e pela palavra atuar para aperfeiçoar, aprimorar, fortalecer o cristão a caminhar com as suas próprias pernas até que alcance a estatura de varão perfeito. Está aí no texto, a sua tela aí, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que ele queria com isso? Qual a função desse ministério da palavra? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O papel do pastor é te aperfeiçoar, é te ajudar em que você melhore na sua vida com Deus. Através de quê, pastor? Através da palavra de Deus. É pela palavra que a fé de fato vem. A fé vem, o ouvir, a fé vem pela palavra, né? A fé vem pelo ouvir, perdão, e o ouvir pela palavra. É pela palavra que você consegue fortalecer joelhos trementes e dar sustentabilidade. Daí a importância do ministério da palavra. Você tem, profeta, evangelista, pastor, doutor, e apóstolo, são ministérios da palavra, cuja finalidade é o exercício, a aplicação da palavra. Portanto, pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo não podem atuar nos seus respectivos ministérios sem o uso da palavra, viu? É a palavra, não é história, geografia, filosofia, não é outra questão, enfim, é a palavra de Deus, porque é ela que vai fortalecer a nossa fé, blindar a nossa vida. Santifica hoje na verdade, a tua palavra é a verdade. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, há uma gama enorme de textos relacionados
relacionados ao poder, à importância, à grandeza da palavra. Portanto, o ministério que de fato aperfeiçoa, aprimora, amadurece, faz crescer e edifica é o ministério da palavra. Tá ali, ó, para doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos, para, função, para finalidade, tautologia, para edificação do corpo de Cristo. O papel do pastor, apóstolo e tal, para aperfeiçoar e para edificar o quê? Quem? O corpo de Cristo. Até que todos cheguem aonde? Cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Veja aqui as finalidades do ministério pastoral: aperfeiçoar, edificar, promover unidade, promover conhecimento de Deus, produzir varão perfeito, maduro, aprimorado, à medida, em nível de quem? Da estatura completa de Cristo. Portanto, você não pode viver sem pastor. O pastor tem o papel de te ajudar a te fortalecer, a te orientar. Você que está aí me ouvindo e não tem um pastor, em nome de Jesus, você está correndo risco. Você precisa ser aprimorado, aperfeiçoado pelo ministério da palavra. E quem tem a função desse ministério, do serviço pastoral, é o pastor que foi chamado por Deus para fazer esse trabalho. Não tem como viver sem pastor. Ovelha sem pastor está à mercê do poder do lobo. Vigia, varão, vigia, varoa, e corra para poder se abrigar no aprisco do Senhor e desfrutar desse dom que Jesus deu. Ele deu aos homens. Ele deu, distribuiu. Ele mesmo deu. Não foi ninguém que deu, foi Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, evangelistas e doutores. Quando querendo. Olha o objetivo de Jesus. No texto ali é Jesus, tá? No contexto de Pedro. Ele, querendo que houvesse aprimoramento, aperfeiçoamento, edificação, desenvolvimento da unidade, conhecimento de Deus, promover pessoas sadias, saudáveis, sãs, fortes, firmes em Cristo, ele mesmo deu o ministério da palavra. Portanto, não tem como você querer crescer sem exercer dos benefícios do ministério da palavra, dentre os quais a pessoa importante da figura ministerial do pastor. Esse mundo que estamos vivendo precisa de pastor. Viu? É uma figura hoje que muitos zombam, ignoram, desdenham, destratam, tratam com vergonha, com ignomínia. Porém, é fundamental que você entenda que uma sociedade boa, perfeita e agradável, que tem desenvolvimento pleno, precisa desfrutar do exercício pastoral. Não ignore o pastor. Foi Jesus que levantou, viu? É forte, Brasil. Vamos lá. Eu estou aqui empolgado aqui, viu? Fiquei empolgado. Primeira aula. E importante que te dá essa ideia. O que é ser pastor? O que é ser pastor? Primeiro, ser pastor é aquele que cuida, cogito, que cuida de um rebanho. Pastor sem rebanho não existe. Pastor cuida, pastor trata, pastor nutre, pastor alimenta, pastor dá pasto, pastor dá proteção, pastor dá paz, pastor dá provimento para que a ovelha cresça de modo sadio. O pastor, portanto, tem o papel de cuidar. Aqui cuidar tem a ver com terapia, tem a ver com colocar remédio, tratar das feridas, tirar carrapicho, levar para pastos de fato saudáveis, ter esse olhar de proteção, de cuidado, de promoção, para poder a ovelha cresça de modo sadio, saudável. Portanto, o papel do pastor é doação. Pastor é doação. Pastor é entrega. Pastor é vida. Pastor não é possessão. Vamos lá. É aquele que cuida de um rebanho. Essa ideia de pastor que não tem rebanho é complicado, viu? Vamos lá. É claro aqui voltando, pensando em pastor, tem um pastor de igreja, pastor que pastoreia, tem um pastor auxiliar, tem o título de pastor, no entanto, às vezes nem tem a função de pastorear, mas biblicamente falando, pastor é aquele que pastoreia, viu? É aquele que tem rebanho, aquele que cuida. Às vezes o pastor não é um pastor de uma igreja, mas é um pastor de um departamento, ele é pastor de família, ele é pastor dos jovens, pastor de adolescentes, pastor de criança. Esse olhar não é uma liderança, não é um líder de jovem, é um pastor de jovem que vai tratar questões importantes
cuja experiência o faculta condições para exercer o papel do cuidado dentro da especificidade do seu departamento, viu? É aquele que, portanto, cuida, é aquele que apacenta. Veja aqui, olha para os verbos. O verbo cuidar, o verbo apacentar, é aquele que apacenta, que provê pasto e paz às ovelhas. Apacentar, veja que tem a ideia de conduzir. Tem a ideia de conhecer o caminho das pedras, saber onde está o melhor lugar. É aquele que está o tempo todo vigiando, vigilante, atento, para poder, que ele sabe que tem ataque dos lobos. E a Bíblia diz que os lobos são velozes, são dilaceradores, que dilaceram, que rasgam, devoradores. Devorador é aquele que dilacera, que pega a presa, estralhaça, meu amigo, te tira as vísceras. Se não fosse o papel do pastor, coitada da ovelha, viu? Então é aquele que apacenta, que guia, que orienta, está à frente, exerce liderança para a glória de Deus, visando o quê? Aperfeiçoar, edificar, dar conhecimento, desenvolvimento espiritual, emocional, físico e biológico. É aquele que acompanha, deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma que se afastou, que foi embora. O pastor não abre mão das ovelhas. Tem 100, ele conta, tá? Falta uma, onde está? Não importa, é lá, não sei aonde, lá no abismo, ele vai atrás, porque pastor, de fato, ama e deseja com que as ovelhas estejam perto dele. Ou seja, se você é uma pessoa que é pastoreada, o seu pastor está te cobrando, você ir a EBD, o culto da palavra, os cultos semanais, e te cobra, e te exige, é papel do pastor. Ele foi colocado por Deus para isso, para você não fugir, não escapar, não deixar, não abandonar o teu aprisco, não deixar a congregação dos santos. O papel do pastor é fundamental, é aquele que acompanha. Acompanhar tem a ver com uma estrada, uma convivência, um tempo, aquele que passa, aquele que acompanha, que está junto, que cuida. Veja a importância do pastor. O que eu vou tocar com você aqui rapidamente, que é uma vergonha. É inadmissível, melhor dizendo, quando uma figura pastoral é menosprezada e ridicularizada. Não, pastor, o papel é importante. Não estou aqui falando do falso pastor, ou de alguém que não honra a função. Um pastor, que visa de fato cuidar, apacentar, acompanhar o rebanho, e mais do que isso, é aquele que alimenta com pastos verdejantes e águas tranquilas. É papel do pastor, além de cuidar, apacentar, conduzir, acompanhar, também de alimentar. E aí, meu amigo, para alimentar, você sabe, tem que ter alimento, tem que ter palavra. Como pode um pastor querer alimentar a sua ovelha se ele mesmo não se alimenta? É inconcebível um pastor que entra, uma vida rotineira, incansável, agitada, um monte de problema, envolvendo com questões administrativas e tal, e num sufoco, e à noite vai para o culto dar o quê? Vai pregar o quê? É contar lorota? É contar historinha? Testemunho, ou melhor, testemunho? Não, o pastor tem que levar a palavra. É ministério da palavra. Não tem jeito. Aqui é uma questão bíblica. É papel do pastor, enquanto ministério da palavra, alimentar a ovelha. E para alimentar a ovelha tem que sentar, meu amigo. Tem que sentar, estudar, pegar o livro, fazer curso. Hoje em dia você tem N possibilidades de se aprimorar na fé. Hoje em dia, com a internet, com curso à distância, cursos 1000, hoje é inaceitável, é indesculpável alguém dizer que não pode estudar e, portanto, ter alimento. Não tem como. Imagina um tempo em que não tinha internet. Só você pensar, todo livro era assim impresso e presencial, portanto caro, difícil, oneroso, e mesmo assim, nesse tempo surgiram pastores primorosos, porque eram dedicados, tinha esmero. Assim, eu não quero entrar nesse mérito aqui não, mas me perdoe, eu na minha simples vida pastoral, eu procuro me dedicar à palavra para estudar, conhecer, saber. Não tem como inventar, não tem como ficar ocupando o púlpito com outra coisa. A ovelha precisa de palavra, precisa de pasto verdejante. E pasto não é que você inventa, pasto que está aqui na palavra. Eu estava esses dias agora estudando sobre o profeta Jeremias, que coisa maravilhosa.
Daria para falar meses sobre Jeremias sem nenhuma assim, soberba. É uma questão mesmo dada, claro, tá ali. Agora, é preciso estudar. E para estudar tem que investir. Não se pode ir ao púlpito sem palavra. Cabe ao pastor pastorear, para apacentar, guiar, cuidar, proteger e alimentar. Estamos vivendo um tempo em que pastor é aquele que fala fácil. É aquele que está preocupado em ser um bom, consegue saber mexer bem na internet, redes sociais. É o cara do youtuber, é o cara, dos stories, é o cara do feed. E nessa aí são superficiais, questões somente. O papel do pastor, de fato, dentre eles, cuidar, proteger, apacentar, é alimentar. E para alimentar, meu amigo, não tem jeito. Paulo preso em prisão em Roma, escreva sua carta a Timóteo, a carta final inclusive, já sentindo aquele ambiente de morte, ele manda para Timóteo ir ter com ele, trazer a capa, mas também os pergaminhos. É forte, né? Vamos lá aqui. Aqui você já entendeu aqui o recado. E é aquele que vive das ovelhas. A função do pastor de fato pastorear, então ele vai viver com as ovelhas. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. E viver para as ovelhas é a sua finalidade. E também viver das ovelhas. O pastor não se pode atar a boca do boi que debulha. Todo trabalhador é digno do seu salário. O pastor, de fato, tem que viver full time, viver de modo integral. Eu, particularmente, eu sei que, em função de N questões, o pastor até se transforma num construtor de ponte, como foi, num construtor de tendas, como foi Paulo. Mas ele recebeu inúmeras vezes ajuda, subsídio, ofertas da igreja para a sua própria manutenção, para o exercício do seu ministério. Pastor tem que viver bem, viu? Viver bem, viver dignamente, ter um bom salário ou uma boa prebenda, se não for salário, uma boa prebenda, viver dignamente, para que a sua preocupação primeira e exclusiva ou principal seja o cuidado da igreja. Também não pode aquela ideia de ser pastor, meu Deus do céu, em que até vive de modo positivo, tem um bom salário, uma boa condição, mas ao invés de preparar-se para alimentar o rebanho, fica até 10, 11, meio-dia dormindo. Ô preguiçoso, Deus está te vendo. Acorda e vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e seja sábio. Seja sábio. Estou aqui hoje empolgado, Deus é bom, Deus é fiel. Porque, assim, eu me encanto com essa chamada pastoral, esse fragor, esse fogo do Espírito Santo no que diz respeito ao exercício pastoral. É de lastimar, é de chorar quando a gente vê e conhece um pastor que não honra a sua função pastoral, o privilégio, o prazer, a honra que Deus nos deu de sermos pastores. Pastor é tão forte que cabe ao pastor e se põe como sendo um exemplo para os fiéis em todas as áreas da vida. Não dá para ser um pastor assim, e brincar com isso. É uma tarefa difícil, uma tarefa pesada, uma tarefa de extrema responsabilidade. Há uma multidão desejosa em ouvir de mim, de você, pastor, uma palavra que sai da boca de Deus. O próprio profeta Jeremias, quando diz assim, seduziu-me e deixei-me seduzir. Ele, Jeremias, queria fugir e parar de pregar, mas o fogo em mim é tão ardente que não me deixa retroceder. Então ele começa a pregar a palavra do Senhor. De sorte que pastor é aquele que alimenta com pastos verdejantes. Não é pasto qualquer, não é pasto seco, sem nutriente, não é pasto verdejante, pasto viçoso, pasto atraente e águas tranquilas. É aquele que vive com a ovelha, vive para a ovelha e vive das ovelhas. Ele as chama pelo nome, portanto conhece cada uma, tem relacionamento íntimo. Aí você entende, mas pastor, e hoje com essas igrejas, megas igrejas com milhares de pessoas e tal, mas existe aí, o pastor presidente, ele pode ter um corpo pastoral
intenso e fazer como fez o próprio Moisés lá a partir do concílio de Jetro, em dividir em pequenos grupos ou dividir em grupos para ter um grupo de pastores que possam atender a demanda do rebanho. Não se pode ter uma mega igreja e deixá-la solta, é preciso ter uma staff, uma equipe, uma pleiade de obreiros, de pastores para dar atenção e cuidado e atendimento a esse povo. Por exemplo, onde sou pastor, toda ovelha, toda pessoa que deseja atendimento pastoral, tem lá um grupo enorme de pastores que dão atenção e que dão atendimento às ovelhas, porque pastor tem que conhecer as suas ovelhas, não somente conhecer, tem a ver com envolvimento, participação, acompanhamento, cuidado, né, nutrição, tem que ser capaz de dar a sua vida pelas ovelhas, beleza? Vamos aqui avançar em nome de... O que faz um pastor, ou o que um pastor faz? Aí, protege ovelhas de quem? Dos lobos, dos ladrões, dos ursos, dos leões. É só você ler o Salmo 23 e João 10. É que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Ele salta, né, a cerca. E bem como também o próprio Davi enfrentou urso e leão para salvaguardar a ovelha. Porque o pastor protege. É incrível quando você tem pastores aqui, baixinho, pastores que falam mal da igreja. Que loucura é essa? Pastor protege, meu amigo. Pastor, quem é a igreja? A igreja é formada por ovelhas. A igreja é o curral, é o aprisco de Jesus. Como você, pastor, fica falando mal da igreja? Oh, meu Deus. O seu papel enquanto pastor é proteger. E proteção passa pela ideia de você alardear virtudes e tratar dos defeitos a miúdo. Um bom amigo não expõe problema do outro assim em megafone. Não, um bom amigo ele chama em particular, ele não vergonha, ele trata reservadamente as virtudes, ele alardeia, maximiza, difunde, divulga. Defeito, trata como tem que ser tratado a miúdo, no particular, para poder então dar assistência e aperfeiçoamento. Veja que a função do pastor está lá. É claro, é aperfeiçoar, promover unidade. Como você vai promover unidade se você falar mal, se você ridiculariza, se você zomba, se você queima o filme da igreja? Não estou aqui dizendo aqui que a gente tem que maquiar equívoco, não. Eu estou aqui dizendo que você tem que proteger a igreja, porque o papel do pastor é proteção. Apacenta as minhas ovelhas. Lembrando que você, pastor, em primeiro lugar, é ovelha de Jesus. Enquanto ovelha de Jesus, cabe o seu papel obedecer o pastor dos pastores. Beleza? Aqui, ó, proteção e cuidado, né? Proteger dos lobos, porque olha que tem de lobo na igreja, não é brincadeira não. Pelo amor de Deus. Ele mesmo disse, palavra de Jesus, que nos enviaria, né, como ovelhas ao matadouro e ovelhas entre lobos, né, lobos devoradores, cujo ímpeto, o instinto é o dilaceramento, é a morte, é comer, matar. Tem muitos lobos na igreja, lobos que estão ali, né? Até lobas também, vamos combinar, né? Lobos e lobas na igreja, no sentido de pessoas que estão ali querendo de fato matar a igreja, matar a ovelha, prender a ovelha. Tem gente, inclusive, perdoe-me aqui, de esquerda, com um ideário marxista, que se fazem, né, cristãs com o objetivo de semear a semente do mal lá no meio do rebanho. Eu ouvi um vídeo recentemente de uma mulher, né, que era de esquerda, que se dizia, não, é fácil, é só você entrar para a igreja, dizer que sou Jesus e se infiltrar na escolinha dominical lá com as crianças, e lá começar a mostrar que Jesus é revolucionário, é isso, aquilo, outro. Tá lá, você, pastor, você que lidera, tenha conhecimento claro das pessoas que estão à frente dos departamentos. Pessoas que estão à frente dos departamentos, seja de criança, adolescente, de jovem, de adulto. Inclusive tem pessoas que estão à frente do departamento de adolescente e de jovem, cuja intenção é outra. Quem lê aqui entenda.
Veja o perfil, não fique desnorteado, não fique encantado com boa palavra, perceba a vida, a história, acompanhe. Você não pode confiar o microfone ou a palavra de influência a qualquer pessoa, porque ali tem um papel de penetrar, adentrar na realidade emocional, psicológica e espiritual das pessoas. Portanto, fique atento, atenta. Já são meia hora de aula, eu disse que seria rápido, né? Vamos lá, aqui avançando, né? O pastor chama as ovelhas pelo nome, porque conhece, e as traz para fora para dar visibilidade, notoriedade, crescimento, saúde total e completa. Vamos lá aqui. Dispõe-se a dar a sua vida pelas ovelhas. Pastor não se locupleta, pastor não tira vantagem, pastor não pega o que é da igreja para ele. Não, pastor se doa. Vive com dignidade, vive com honra, vive bem tratado. É um absurdo quando a igreja não sabe honrar o seu pastor. Vou tratar daqui a pouco disso. A outra coisa é aquele pastor que pensa que o rebanho é dele, o rebanho é do Senhor. Jesus mesmo disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes isso. Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Então, o pastor, a missão dele é de doação e não de acúmulo. Não estou aqui dizendo que o pastor não é de seu salário. Cada caso é um caso, há dimensões de realidades. Aqui é uma outra coisa. Eu estou aqui dizendo de salteadores, de ladrões. Aqui dizendo de pessoas que usam a fé para se completar. É essa a ideia aqui, tá? Essa ideia. Você tem que ter discernimento de espírito, porque também tem falsos pastores, como tem falsos pastores, falsos professores, falsos mestres, tem falsos médicos, falso psicólogo, falso jornalista, tem falso tudo, tá? Aqui não só pastor. Vamos lá aqui avançar em nome de Jesus, porque já se foi o tempo aqui. O que faz um pastor? Não se coloca como dono das ovelhas. Não se coloca como dono das ovelhas, porque a igreja não é propriedade privada. Vou aqui avançar porque isso vai longe. Apacentai o rebanho de Deus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, não é autoritarismo, não é mandatário, não é dono, não é ditador, não. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eita, Jesus, aqui vai longe, né? Pega aqui depois os verbos estão aqui, tá? Apacentar, cuidar de modo, né, sem ganância, de ânimo pronto, com domínio sobre, não sem domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo. Vai aqui, é só ver o que Pedro, o pastor, nos ensinou sobre a questão de pastorear. Esse Pedro que recebeu de Jesus a missão: apacenta as minhas ovelhas. Vai lá, tá? Um pastor faz o quê? Coloca-se como exemplo dos fiéis. Um pastor, ele é o exemplo dos fiéis. Os fiéis se miram, olham, se vislumbram no pastor e tentam imitar a fé dos tais. Tá aí, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Imitar aqui, meu irmão, é tirar uma cópia, é ser uma xerox, né? É o mimetéi, ser um semelhante, é ser quase que igual, uma imagem, uma xerox, o xerox, né, da pessoa. Atentando para quê? Atentando para a sua maneira de viver, modo de vida, como o pastor vive, como o pastor trata a sua família, a igreja, seu trabalho, seu ministério, no dia a dia, nos relacionamentos. Assim, ele é exemplo de tudo. Veja que tem gente aí que quer ser pastor, mas está longe de ser um exemplo dos fiéis, tá? Vamos lá. Prover alimento para nutrir o rebanho. Não se pode ser neófito, um novo convertido. É preciso de maturidade. Aqui é uma ideia interessante, né? Aqui, veja que um assunto está atrelado a outro. Eu vou aqui cortar, porque senão não vou incessar essa aula aqui hoje.
porque pastor é uma função muito primorosa, muito exemplar, muito honrosa, muito rica. Não se pode negligenciar, banalizar a figura, a função, a tarefa, o ministério pastoral. Prover alimento para nutrir o rebanho, não se pode ser uma pessoa neófita que começou agora, não é porque fala bem, não é porque se veste bem, não é porque tem uma boa aparência, não é porque que é antenado a questões do momento. Não, pastor tem a ver com vida, maneira de viver, com modus vivendi, como exemplo para o rebanho, porque é uma coisa muito séria. Estamos tratando de pessoas que irão morar no céu, é tratar da eternidade, portanto não se pode ser um neófito. Vamos lá. O que é preciso para ser pastor? Ser chamado por Deus. Porque pastor não é profissão. Não é você comprar uma carteira numa convenção A, convenção B. Não, pastor é chamado, é vocação, é calhau de Deus. Deus te chama, te comissiona, te convoca para você exercer a função pastoral. É vocação e não profissão. Ele pode e deve viver do ministério, mas não pode entrar sem ser chamado. Eita, forte, né? Até pode e deve viver do ministério, mas não pode entrar sem ser chamado. É forte, né? É forte. Tem muita gente que não foi chamada, mas está lá. O que acontece? A pessoa trava o rebanho. Mas aí um dado. A igreja é do Senhor. Ele estabelece quem está à frente da sua igreja. Se tiver alguém que não esteja nesse quadro, pode perceber que não permanece. Vamos lá. Deve entrar pela porta. Se é chamado, não entra escondido, não entra saltando muralhas, o muro, né, o cerca. Não, ele entra pela porta, porque é chamado, né? Deus dá pastores à igreja e não igreja a pastores. O que é preciso para ser pastor? Deve ter qualidades morais. Está lá, ó. Quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Mas o tal tem que ser o quê? É um bom marido de uma só mulher, não dado a vinho, hospedeiro. Tem lá uma quantidade enorme de qualificações, que cada uma dali é uma mensagem só. Depois em cada ver aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7, vai ver as qualificações, as qualidades que deve ter um ministro do Senhor, aquele que almeja o episcopado. E quem almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas tem que ser apto para ensinar, não dado a vinho, marido de uma só mulher, né, hospitaleiro. Tem lá uma gama enorme de qualificações que você vai ver lá, tá? Deve se colocar como exemplo dos fiéis. Ah, pastor, eu tenho as minhas limitações. Verdade, também tenho as minhas. Nós temos, mas lutar, trabalhar, fazer com que a nossa vida seja um exemplo para os fiéis, viu? Deve saber que a recompensa que teremos, ela vem do Senhor. A função do pastor é a eternidade. A perspectiva que move o coração do pastor é a eternidade. Deve saber que a recompensa vem do Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Palavras do pastor Paulo para nós, né? Aqui, ó. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam ou amarem a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Vamos lá. Qual o papel das ovelhas para com o pastor? Aqui você viu só do pastor, né? E qual o papel das ovelhas? Primeiro, ouvir, conhecer. Ouvir, conhecer a voz do seu pastor. Que ovelha é você que não discerne a voz do seu pastor? Que ovelha é você que fica sendo guiada por influencer do YouTube, da internet, porque tem não sei quantos milhões de seguidores? Quem é você que fica sendo guiado pelo teu professor lá esquerdopata? Não, você deve conhecer e ouvir a voz do seu pastor, ele que está velando sobre a sua vida. Portanto, para conhecer a voz do pastor, tem que ter intimidade com ele. Você tem que, portanto, ir aos cultos, participar do ensino da palavra, da EBD, estar envolvido. Não se pode abandonar a vida comunitária da igreja. Você precisa conhecer o seu pastor e seguir o seu pastor, porque o conhece, né? As ovelhas seguem o pastor porque as ovelhas o conhecem. Portanto, segue, é orientado, é guiado. A ovelha aceita o papel pastoral, aceita ser guiado pelo pastor. Não é aquela ovelha que age como bode.
Não é a ovelha que acha como cabrito, se prostra e se deixa, tem prazer de ser conduzida pelo pastor. E também lembrar do seu pastor, está no texto lá, ó, ter estima, consideração, respeito e honra. Honra. Tem gente que só se lembra na prova, na luta. Ah, pastor, tá assim, tá assim. Mas quando tá na bênção, tem que honrar o teu pastor. O que é honrar o pastor? Honrar é tratar o outro melhor do que tratamos a nós mesmos. O que eu quero para mim, eu quero melhor. Mas se eu quero honrar alguém, eu vou dar ainda melhor para aquela pessoa. A Bíblia mesmo diz que até os nossos bens devemos repartir com quem nos instrui, com quem nos ensina. O teu pastor merece o teu respeito, a tua hombridade, a tua honra, a tua sinceridade, a tua entrega. Ele merece que você o honre. Veja que o Paulo disse que lá na igreja de Corinto, de Gálatas, até estava disposta a arrancar os próprios olhos para dar para ele, porque tratava com dignidade, com honra. Não é falar mal do pastor, zombar, ridicularizar, destratar. Não, negativo. Deus está vendo como você trata o seu pastor. Se uma pessoa é capaz de falar mal do seu pastor, dessa pessoa, meu amigo, se afasta, tá? Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Qual o papel da ovelha? Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, as suas ovelhas e as traz para fora, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Viu aí, ó? Tem mais aí, ó. Papel da ovelha: obedecer e sujeitar-se ao pastor. Ovelha que não submete, não sabe o poder da obediência, não sabe ser ovelha. Ovelha não questiona, ovelha não pondera, ovelha obedece. Aqui é uma analogia interessante, tá bom? Desculpa me entrar nessa linha aí. É muito fácil cobrar do pastor que seja exemplo e que alimente, que proteja, que visite e tal. Mas e você, enquanto ovelha, que não obedece ao seu pastor? Obediência é um princípio bíblico aqui no céu e na terra. Jesus mesmo foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Não tem como você alcançar as coisas de Deus sem você atentar para a obediência. A Bíblia diz assim, que devemos obedecer e sujeitar ao nosso pastor. É um princípio de autoridade, ao pastor, pois ele é responsável pelas ovelhas. Olha o texto. Obedecei, é um imperativo, não um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam sem sono, vigilante, atento. Velar tem a ver com a pessoa que fica observando, atento, né? Tá antenado, tá conectado, vendo o que está acontecendo no contexto geral, macro e micro. E por conta disso, sabe atuar, operar, velam, né, sem sono. Por nossa alma, você deve honrar o seu pastor. E depois, aqui me propõe, se você quiser, tratar aqui de uma sequência de aulas sobre o princípio da honra. O que é honrar as pessoas? O que é honrar? Honrar não é dar tapinha nas costas, não é, pastor, obrigado. Não, honrar vai muito mais do que isso. Aqui uma outra ideia. Ter a disposição de arrancar até os olhos, conforme foi lá no contexto de Gálatas, né? Para honrar, demonstrar princípio de honra. Não falar mal do seu pastor, não empreste a sua boca ao diabo. Não seja um Pedro antes da conversão, em que o diabo usou a sua boca, porque você pode ouvir do pastor: arreda-te de mim, Satanás. Tem muita ovelha, desculpa aqui a brincadeira, mas para trás de mim, Satanás. O próprio Pedro deu lugar para o diabo. Não dê lugar ao diabo. Não fale mal do seu pastor. Tem gente que na hora do café, do almoço, à mesa com a família, fica malhando o pastor. E tá lá a criancinha ouvindo você desconstruindo a imagem de um pastor. Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Desperta tu que dormes e Cristo esclarecerá. Beleza? Dito isso aí, já foi a minha aula aqui bem rapidinho.
eu corri com você para você ter esse contato aí dessa aula, né? Desse momento aqui conosco. E a minha alegria de fato foi essa, que você tivesse um contato da primeira aula, o Ministério Pastoral, perceber a grandeza, a importância do exercício do pastor e você também saber honrar, amar e, sobretudo, orar pelos seus pastores. Eu normalmente não faço isso aqui agora, né? Nas minhas aulas, mas eu vou aqui orar com você, orar por você, para que você passe a ter uma visão plena do papel pastoral. Se você é pastor, aprimorar. Se você não é, honrá-lo. Se você é chamado, se preparar. Mas o fato é que não tem como ter uma igreja sadia e saudável sem a figura proeminente do pastor. E nesse tempo que estamos vivendo de extrema hostilidade à fé evangélica, à pregação da palavra, é fundamental que você ore pelos pastores. E que Deus nos dê a sua igreja pastores segundo o seu coração. Que Deus nos livre dos lobos, dos mercenários, dos sanguinários, dos falsos mestres e doutores, e nos dê discernimento de espírito para então vivenciarmos a grandeza da palavra de Deus. Pai, aqui nesse lugar, nessa aula aqui, nesse momento, eu quero, junto com meu irmão, com a minha irmã, que esteve aqui conosco ao longo dessa aula inteira aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, abençoá-las, e que eles tenham, Senhor, um verdadeiro encontro com o pastor dos pastores, e que as suas vidas sejam restauradas, edificadas, consolidadas, confirmadas, e sobre os pastores aqui do Brasil, pastores no mundo inteiro, que a tua boa mão esteja com eles, fortalecendo, guiando, ajudando, livrando de todo mal, e que minha vida também, enquanto pastor, seja guardada por ti. Guarda a minha vida, guarda a minha alma, guarda a minha história, Senhor, guarda a minha presença. Eu te glorifico, te exalto e te engrandeço pelo privilégio de ser pastor. Para tanto, me dê condições para exercer esse ministério com excelência, para a glória do teu nome e para edificar o teu povo. Sê tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus e até breve, em nome de Jesus. Amém.